Esta noite maravilhosa, eu quero saudar todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Eu queria compartilhar com vocês a mensagem da palavra de Deus que se encontra evangélico do nosso Senhor Jesus, segundo São João escreveu, capítulo 5, versículo 39, diz assim, Jesus falando, examinei a Escritura, porque vos cuidar tener a vida eterna, porque elas são de mim que testificam. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A Bíblia é uma carta que Deus deixou, uma carta escrita que Deus deixou para nós saber qual que é o caminho da verdade, para nós saber qual que é o caminho da salvação, para nós saber qual é o caminho que leva ao céu. A Bíblia é para nós examinar. Muita pessoa tem a Bíblia em casa, alguém pega a sua Bíblia, ou seja, compra uma Bíblia nova e vai colocar lá no fundo da sua guarda-roupa, vai deixar guardadinho lá. Ninguém não pode mexer, está guardado. Outro abre a sua Bíblia e coloca no armário, outro abre a sua Bíblia na cabeceira da cama, mas não examina, não sabe para onde vai. Fica muito tempo aberto e a poeira começa a cobrir e ninguém entende mais o que está escrito na palavra de Deus. Sempre a pessoa abre Salmo 91, mas não sabe o que é o significativo do Salmo 91. Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, é meu refúgio, é minha fortaleza, e nele confiarei. Nosso Deus falando assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquela pessoa que obedece a palavra de Deus, a mão do nosso Deus está sobre aquela pessoa, porque está obedecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus não está falando que a mão de nosso Deus está estendida sobre todos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que obedece a palavra de Deus. A mão do nosso Deus está sobre aquela pessoa. E a pessoa precisa examinar a Bíblia. Sabe, Salomão escreveu Provérbio, capítulo 16, verso 25. Ele falando, há caminho parece direito aos homens, mas no fim dele é só caminho de morte. Porque a pessoa não conhece a palavra de Deus. E muita pessoa até lê a Bíblia, mas não sabe, não entende. E precisa conhecer a palavra de Deus, precisa examinar. Por isso que a pessoa erra, porque não conhece a Bíblia. E muita pessoa fala assim, mas Deus um só. Claro, não tem outro Deus, não existe outro Deus, somente nosso Senhor Jesus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há outro Deus além do nosso Deus. Mas a diferença, Malaquias 3, versículo 18, diz assim, verei outra vez a diferença entre o justo e os ímpios, e quem serve a Deus do que não serve. Há um só Deus, mas há a diferença, o procedimento da pessoa. A diferença que entre que busca a Deus e o que não busca. A diferença, aquele que obedece a Deus e aquela pessoa que não obedece. Salmo 1, último versículo, diz, Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. A pessoa precisa conhecer a Bíblia, precisa examinar a Bíblia. Porque sem a palavra de Deus, nada nós somos. Se a pessoa está com a palavra de Deus na mão, ele vai trilhar no caminho da verdade. A pessoa vai procurar o caminho da salvação. Quando a pessoa conhece a palavra de Deus, vai ser difícil para tropeçar. Assim como alguém se encontra de noite dentro de uma mata, se não tiver o farol, ou seja, uma lâmpada na sua mão, como que vai caminhar dentro da mata, na escuridão? Mas a pessoa está com a palavra de Deus, vai caminhar.
Porque Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para meu pé, luz para meu caminho, a tua palavra. A palavra de Deus clareia, a palavra de Deus ilumina, a palavra de Deus conduz nós para a vida eterna. E para isso precisa nós conhecer a Bíblia. Por isso que Jesus disse: errai não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. A pessoa precisa examinar a Bíblia. O conselho que eu te dou: procura examinar a Bíblia, procura entender a Bíblia, procura conhecer a palavra de Deus e procura obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai te conduzir para a vida eterna junto com Cristo, no nome do Senhor Jesus. Amém.